O assassinato do ultradireitista Charlie Kirk deixou todo mundo meio, eu acho que meio desnorteado, porque não, não parecia ser uma pessoa que desagradasse os ultradireitistas ou os direitistas, e aparentemente foi assassinado. Óbvio, ainda vão acontecer investigações mais profundas, mas parece que ele foi assassinado por uma pessoa que professava a mesma ideologia política que ele. Mas eu acho que é importante ressaltar que quando um de nós tira a vida de alguém, a gente fica menos humano. A humanidade em si, ela perde, sabe? E isso não tem a ver com o que o Charlie Kirk falava ou deixava de falar, e os discursos dele eram sim odiosos, como por exemplo, falar que era bom quando os negros estavam em 1940 porque eles não roubavam porque eles eram escravos, que eles não matavam porque eles estavam presos, escravizados, ou que a América, os Estados Unidos, deve sim ter que arcar com algumas mortes, aceitar algumas mortes para garantir a segunda emenda, que é o porte de armas, né? E por mais que os discursos dele sejam horríveis, eu acho que celebrar a morte de alguém não é o caminho para que a gente tenha uma conduta humanizada e civilizada. Até porque quando a gente celebra a morte de alguém, a gente se transforma cada vez mais como um deles, que torce pela morte de minorias, que prega que moradores de rua deveriam receber injeção letal e que talvez pessoas de bem que estejam passando na rua matem esses moradores de rua. A gente celebrar a morte de uma pessoa, por mais que essa pessoa tenha o pior discurso do mundo, faz com que a gente seja igual a ela. E pela nossa consciência, eu acho que a gente deveria não ficar em luto, mas compreender melhor e tentar perceber o que realmente está acontecendo com a humanidade, o que realmente está acontecendo com a civilização. São pessoas que estão se matando entre elas, pessoas que pensam igual, que estão se matando entre elas. O que vai ser da gente que pensa diferente? É isso. Que a gente realmente não solte a mão de ninguém e que a gente carregue mais amor, mais empatia. Por mais que fosse algo que o Charlie Kirk não acreditava. A gente acredita. E eu sei que revolta. Eu sei que dá vontade de... Nossa, eu sei. Mas que trabalhemos isso dentro de nós. Que a vontade de ficar alegre pela morte de alguém, ela seja cada vez mais diminuída no nosso coração, na nossa mente. Parece papo de coach, mas não é. A gente precisa ter um interior melhor. Porque a gente fala uma coisa e a gente precisa viver essa coisa que a gente fala. A morte de alguém sendo idealizada por um de nós, por outro ser humano, é uma perda da nossa civilidade e é uma perda enorme do pouco que resta da humanidade. Porque por tudo que a gente tem visto, é bem pouco. É isso. É domingo, então eu desejo a todos uma boa semana. E uma semana com melhores pensamentos a respeito do próximo, independente de quem seja esse próximo. Independente, gente. Às vezes dói, mas é um processo que vale a pena a gente passar. Pelo, pelo mínimo de não ser como essa pessoa, de não soar como essas pessoas, de não falar como essas pessoas, de ser o que a gente fala que é. Sermos o que falamos que somos. Boa semana para vocês.